Olá, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Hoje continuaremos aprendendo com a palestra do mestre Ryu Hokawa, A Lei da Causa e Efeito. Hoje a gente vai continuar aprendendo com o exemplo de Buda Shakyamuni e a gente vai conhecer também o segredo para que a gente consiga sempre estar crescendo e também entender a importância das experiências na nossa vida, seja experiências de sucesso ou experiências de fracasso. Todas as experiências são importantes para o autoconhecimento. É sobre isso que a gente vai aprender hoje. Antes de assistir à palestra do Mestre Okawa, a gente vai fazer a prática da respiração profunda e a reflexão do dia de hoje. Vamos lá! Faremos agora a prática da respiração profunda. Deixe a coluna ereta, feche os olhos, mantenha esta postura com a coluna ereta. Lentamente, inspire o ar pelo nariz e preencha o abdômen de ar. Solte o ar pela boca, esvaziando o abdômen. Ao inspirar, conte 1 e ao expirar, conte 2. Inspire novamente 3, expire 4. Mantenha a contagem até o número 10 e retorne ao número 1. Podem continuar.
podem voltar a respirar normalmente. Sente-se com a coluna ereta, movimente os ombros e o pescoço para tirar a tensão. Fique em posição de prece, pois vou enviar luz antes de iniciar a reflexão. Harmonize a respiração calmamente. 幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の愛の光流れいる、流れいる、流れいる、流れいる、流れいる。Que horas você acordou hoje? Quais os pensamentos que teve desde que acordou até agora? Será que não teve nenhum pensamento incorreto? Será que não agiu de forma incorreta? Não emitiu palavras negativas? Quando algo negativo aparecer no seu coração, é importante descobrir a causa e eliminar essa semente do mal. Reflita serenamente sobre si, desde o momento que acordou até agora.
どうでしょう Como か。 foi a reflexão? わずか5分ぐらいですけれど Foram も、 apenas 5皆様方 minutos, の後頭 mas 部からうっ certamente す uma らと luz 光 tênue が出始 está めて saindo おり por ます。 trás de sua オーラが出 cabeça. てきています。具体 É a 的に sua は aura. 悪の思いというものをつかみ出して Talvez não そ tenha して conseguido 除去することが eliminar で os きなかったかもしれません。 pensamentos negativos け de れども forma 自 concreta, 分を見つめるという mas 行為 acredito que, をやっているうちに à 次 medida 第 que 次 foi 第に olhando para dentro 心 de が si, 安らいでき o た seu ことを coração foi serenando 感じられたことであるでしょ gradualmente. う。穏やかになっていく自分 Certamente そういう sentiu-se ものを mais calmo. 感じたに違いありません。その Gostaria que prezasse muito ないでいく este sentimento de tranquilidade. これを大事にしていただきたいのです。そういう気 Seria 持ち muito を bom você いつでも conseguir, 自分の através desta prática, 作業によって obter esta 取り出すこと tranquilidade が a できるよう qualquer にすること momento. が望ましいのです。そうした習慣が Se 身につ fizer きます desta と、 prática um hábito, 一日のうちの mesmo quando sentir que o seu coração ありまして foi も fortemente 心が perturbado, 大きく揺れている será な capaz de fazer a reflexão 瞬時に no mesmo 安 instante. 静に入れます。ほんの Bastam apenas 3 a 5 5 minutos. いいわけなんです。ほんの3分 Nestes 5分でも 3 a 5 minutos, 自分の olhe calmamente para o seu 見 interior. つめる。会社に勤め Pode ている ser ならば até durante os intervalos do trabalho, 結構でしょう。 pois serão apenas 3 a 5皆 minutos 様が e ninguém vai perceber. 心の内を見つめていても周りの人たちにはきっとわからないでしょう。 Porém, somente isto vai fazer com que avance para uma grande purificação do seu coração. .こうしたふうに生まれにおいて尊い場合ですね、意外に宗教においては難しいところもございます。特に宗教でも長く続いていたら、今滅びかかってはいますけど、例えばダライ・ラマみたいなもんも生まれによって決まるようなところもありましたし、あるいは天皇家のように生まれによって連綿と続いているところもありますので、そうした機種っていうかね、尊い種で生まれたがそのまま成長して偉くなるっていうのもあるとは思うんですけども、実際にその悟りを開いたとか徳が高いとかいうふうになるのはそう簡単なことではないと思います。魂の問題もあるので、それで魂が開花してそう立派になる方もいらっしゃるとは思いますけどね。ただ世の東西を問わずしてヒーローの条件として挙げられるのに紀州琉璃丹って言いますけども、そうした尊い種って言いますか、身分に生まれた子がですね、流理流れて離れる、要するにその王宮から離れたり、都から離れたりして地方とかいろんなところで苦労して自分自身のですね本来の立場じゃないところでいろんな試練を受けながら苦労してやがて都に戻ってくる。そして、自分自身の本来の姿に悟って、そして王様の地につくとか、王子につくとか、あるいは悟ったものになるとか、こういう感じですかね。ヒーローの原型は大体そういうもので、これは日本にもあるけども海外にもいっぱいある話ですね。ただ離れればいいっていうだけなくて、そして離れている流れている間にですね、その間にやっぱり修行を積まなきゃいけないわけですね。いろんな体験を積み、苦労を積み、経験を積み、おそらくそうした尊い生まれの方々は庶民の暮らしとかですね、苦労とかそういうものを見てやっぱり、悟るものがいろいろあって、例えば将来いい王様になったりですね、いい天使様になったり、あるいは法皇になったりするためのそれが材料になると思うんですね。そうした、
貧しい人たちや庶民の人たちの暮らしやみんなが何を悩んでいるのかっていうようなことをこう見る経験をしないでそのまんまこうスーッと偉くなってもわからないものがあるし見えなくするものが周りに垣根のようにたくさん存在します。天守閣の上にいて、遠くを望遠鏡で見たところでそれが分かるわけではないんですね。そういう意味で若い頃の苦労は勝手でもせよと言われますけども私も結果的には賛成です。そういうことを言い出したら年を取った証拠だと言われることがあるわけなんですけどもでもやっぱり若い頃そういう苦労をしたりこういろいろ試練にあった人嫌なもんでできるだけ逃れたいとは思うんだけども実際に何十年か経ってみるといやそういうもの一つ一つが自分を育ててくれる種になったんだなとその時は分からなかったなということの方が多くなります。だから心っていう話をしてもねだから若いうちは心ってもう感情と同義ぐらいにしか思えないことが多いんですよ。喜怒哀楽が心だと思ってるぐらいのレベルが多いんですが、それは赤ちゃんに生まれて成長していく過程で当然身についてくることなんだけどもその心を発見するまでにはですねさまざまな経験体験をしていかないとその心が見えてはこないんですよ。そして心のひだっていうのが数多くできてくるようになってくる。心のひだが数多く出てくるようになってくるといろんな人に合わせた教えが解けるようになってくるんですよね。見えないままの人もいます。見えないままの人は何かというと、自分の心しかわからないっていう人もいる。本当は自分の心さえわからない人もいる。自分の心にさえ騙される人もいるんですね。だから自分の経歴とか家族とか会社とかそういうものに惑わされて自分自身がガラス張りで素直に見えない方も数多くいるというふうに思います。だから現代に戻りまして、原因と結果の法則に戻って原因なくして結果なしということは、若い頃も中年期も壮年期晩年期もいつも描いていかなければいけないと思います。だから、若いから例えば頭が良かったり若いから体が強いかと思えば必ずしもそうとも言えないものもあって中年期から勉強して頭が良くなる方も体が強くなる方もいるし晩年期から強くなる方もいらっしゃいます。私の義理のですね、なんて言いますか親戚のおじいさんとか、90代の方とかもいらっしゃるんですが95ぐらいの方とかもいらっしゃるんだけど元軍人だったと海軍から軍人だったとかいうような人いるんですけど95でも1万歩以上毎日歩いて、運転免許そろそろ取り上げられるから気をつけなきゃいけないなんて言ってるような方もいるね。すごいですね、若い頃頭も体も鍛えたんでしょうけど、その後手を抜かなかったんでしょうが95でもまだそんな方もいらっしゃいますね。運転免許取られないようにこうやって用心しているというかもう年取ったから運転やめろと言われないように頑張って1万歩以上歩けるようにしている方もいて若い人だって1万歩歩けない人いっぱいいますよ。6キロですよ。なかなか歩けないですよ。もっと若い頃でも幼稚園の頃でも私も隣町に片道2キロの遠足行って帰るの足が痛くて夜やっぱり発熱したの覚えてますから若くてもずっと若くてもやっぱり、結構遠いもんですね。山歩きしても多分そうでしょうけども。やはり一足飛びにはいかないんだっていうことですね。物事は何でも一足飛びにはいかないで訓練したら身についてくることが多いしすぐに衰えてダメになる場合もあるし身につけたものがなくならないものもあります。例えば自転車に乗るというようなことは子供時代に最初は補助輪つけて乗って次補助輪取ってですね
親とか大人が後ろ荷台のとこ持って押してくれて校庭とかで話して走れるように一旦なって走れるようになれば、20年30年経ってもやっぱり自転車乗れるというようなことはございます。水泳なんかもそうですね。最初は水が怖いですけれども一旦泳げるようになるとしばらく間が空いてても泳ぎができるというようなことがあって一旦身についたものはそう簡単に消えない、ものもあるということですね。今言った歩きの話でも二足歩行っていうのはこれは、四足歩行している四つ足の動物から見れば二足で立つというのは限りなく難しいことだろうと思うんですよ。だから動物園に行けば四つ足はたくさんいますけれども身体能力っていうか筋肉やその運動神経の強靭さや敏捷さは人間を超えていると思うものがたくさんいるんだけどでも二本足で立てるものは限られています。猿とかは立てますけれどもなかなか馬も二本足で前へこう上げるぐらいはできるけどそのままで歩けと言ったら歩けないと思いますね。ライオンやトラやヒョウでも一緒だろうと思います。アニメの世界では歌ったり踊ったりできるかもしれんけど現実の世界では難しいですね。だから二足歩行だって楽なことでは、ございません。この世で体験して獲得できるものっていうのは、学べるものが多いということですね。学んでできるようになったら自分のものになる。知恵の話なんかもしてますけどもこの学んだものが知恵に変わっていくのも大変なものでして、ちょうど発酵させてお酒を作るのと似たようなものがあって原材料があるんですけどもそれだけでは知恵にならなくてそれを寝かして発酵させていかなきゃいけない。要するにその知識を使っているうちにいろんな事例に行き当たって経験と相まって知恵として光り出すといいますか昇華してくるものがあるということですね。そういう世界観を持った方が良いのではないかと思います。ですから若いうちに頭がいいとか言われたりすることは、それ自体はその期間中に真面目にやって努力していることだから褒められていいことだと思いますけどもその、18区までに頭が良かったことが30歳で頭がいいことには必ずしもなりません。40歳でも頭がいいことにはならないし50、60で頭がいいかボケるかわからない。それはその後の精進に全部かかっていることだというふうに私は思います。だから、少しでもいいから努力していけば思わず知らず遠いところまで来ることはできます。100冊の本を書くのは簡単なことではないけど一冊一冊積み重ねていけば書けることもあるっていうようなことでしょうかね。その過程で、その内容にあたるものをいろいろと勉強したり体験したりあるいは、インスピレーションを受けたりいろんなことをしながら、作っていくということが、大事なことであるというふうに、思えて仕方がありません。Como foi na palestra do Mestre Okawa, farei agora algumas explicações. O Mestre Okawa ele comenta que até mesmo um herói ele deve se distanciar do seu lar por um tempo e se disciplinar. O herói, que é o exemplo que o Mestre Okawa usa nessa palestra, tem um exemplo de Buda Shakyamuni. Shakyamuni Buda, ele foi uma pessoa que ele obteve a iluminação. Ele ficou 6 anos, ele era um príncipe, ele saiu do palácio e ficou 6 anos em aprimoramento ascético, se disciplinando, dia a dia, batalhando, meditando, fazendo uma série de reflexões. Com essas experiências é que ele consegue se iluminar. Essas experiências que tornam, por exemplo, um bom rei, como o Mestre Okawa comenta. Não basta só uma pessoa nascer numa família abastada para que ela seja um bom rei. Pode ser que ela consiga ascender a cargo de rei, mas um bom rei, ele é nutrido, ele é criado conforme as experiências dele. Buda Shakyamuni também. Não foi o fato de Buda Shakyamuni ter saído do palácio que tornou ele um iluminado.
foi o fato dele ter saído do palácio e feito práticas ascéticas durante 6 anos. Foram com essas experiências que ele pôde alcançar um bom despertar e se iluminar espiritualmente. Não é igual quando, vou contar um pouco da minha história, quando eu saí de casa para estudar aos 19 anos, eu via muitos casos de pais que falavam para os filhos saírem de casa para eles crescerem. E não necessariamente todos cresciam, porque só sair de casa não vai fazer com que você cresça. É necessário que saia de casa e tenha responsabilidade pela própria vida. Adquira responsabilidade pela própria vida ao sair de casa. E essa experiência é o que vai causar o sofrimento espiritual, o crescimento espiritual. Ou seja, a gente conseguir realmente ter experiência, conseguir experienciar a nossa vida. Não só ler um livro, mas praticar o ensinamento que está contido naquele livro. Ouvir as conversas das pessoas, aprender com as pessoas, todo tipo de experiência ele vai agregar na sua alma. Experiências de sofrimento também. Por isso eu acabei utilizando o termo sofrimento espiritual, mas era por causa do que eu vou falar agora. Que o sofrimento, muitas vezes a gente acaba sofrendo, isso ajuda a gente a entender o sofrimento de outras pessoas também. A gente muitas vezes quer passar a nossa vida ileso, sem nenhum sofrimento. Mas como a gente vem aqui nesse plano físico para se iluminar, para crescer espiritualmente, é importante que a gente encare esses sofrimentos, essas dificuldades, como uma forma de nutriente para a nossa alma e também uma forma da gente entender a dor das outras pessoas. Quando você passa por uma série de experiências, sofrimento sendo parte dessas experiências, você se torna uma pessoa mais tolerante. Você se torna uma pessoa mais gentil. Você começa a adquirir a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Isso o Mestre Okawa explica no livro Ame, Nutra e Perdoe. Por isso, toda a experiência que a gente tem na nossa vida, ela é válida. Porque, além de trazer nutriente para a nossa alma, ela vai ajudar a gente a ser mais compreensivo, mais tolerante e até mesmo mais generoso. A gente não vai conseguir ficar alheio ao sofrimento das pessoas. A gente vai conseguir ter mais empatia. Essa é uma função das experiências de sofrimento também. Inclusive, tem um exemplo do Peter Drucker. O Peter Drucker ele é o pai da gestão moderna e ele criticava muito o sistema de ensino superior, porque ele dizia que, um garoto, ele sempre teve uma vida muito boa, ele entrou numa boa universidade sem dificuldade, ele fez MBA sem dificuldade, sempre vivendo tranquilamente, tudo dando certo. Esse garoto, ele faz um MBA, ele se torna um líder de uma equipe. O que isso gera? Muito problema. Quando uma pessoa ela passa ilesa pela vida, quase sem nenhum problema, dificilmente ela vai se colocar no lugar do outro. Dificilmente ela vai, por exemplo, querer ouvir um subordinado. Ela vai querer fazer tudo do jeito dela. E ela se torna um péssimo líder. E não consegue se relacionar com as pessoas também. Quando você passa por uma série de experiências, dificuldades, você supera desafios, você se torna uma pessoa que consegue ser mais empática. Essas experiências ajudam você a crescer espiritualmente. Por isso, não basta só se distanciar do principado, como fez Shakyamuni Buda. Por isso, não adianta só ler o livro. A gente precisa praticar, usar no dia a dia os ensinamentos e transformar isso em experiência para a nossa alma. Nesse trecho, o Mestre Okawa comenta uma frase que é a seguinte: vivencie a vida dura enquanto for jovem, mesmo que tenha que pagar por ela. Vou repetir a frase porque esse é o principal ensinamento de hoje. Vivencie a vida dura enquanto for jovem, mesmo que tenha que pagar por ela. O que significa isso? Como assim? Será que mesmo que eu tenha que pagar para sofrer quando jovem, é melhor que eu pague por isso? Isso é uma metáfora, essa frase. Essa frase significa que toda a experiência que você tem quando jovem, ela vale muito a pena para quando você
cresce, para quando você se torna adulto. No livro As Leis de Aço, o mestre Okawa comenta que quando ele começou a trabalhar numa empresa, por exemplo, ele aprendeu várias coisas que ele não sabia que eram do senso comum do mundo dos adultos. Por exemplo, quando ele deixava algum documento, ele deixava com as informações para cima. E uma vez ele levou bronca do chefe porque tinha que deixar no verso, porque se alguém passa, pode ler aquelas informações. Isso se tornou uma experiência para ele, como tirar cópia, enfim. Quando você é jovem, busque fazer o máximo que você pode, trabalho, estudo, tudo. Tenha várias experiências, não só quando jovem, depois da vida adulta também, mas toda experiência que você tem hoje, ela é uma semente para você ser melhor no futuro. Esse é o significado dessa frase. As experiências ajudam você a se conhecer também. Por exemplo, como que você vai saber se você tem pavio curto ou não, se você nunca teve a experiência de viver com alguém ou conhecer alguém que te irrita? Ou como que você vai se conhecer, por exemplo, conhecer um ponto fraco? Eu sou desorganizado. Se a gente não está na escola, não está no trabalho e começa a ter um monte de dificuldade por causa da desorganização, ou seja, não cumpre prazo, não consegue terminar os trabalhos, enfim, você não se conhece. O sofrimento, a dificuldade, ela é uma forma de autoconhecimento também. Muitas vezes na vida a gente fica pensando, por que será que existem tantas adversidades na nossa vida? Por que eu tenho que conviver com tantos tipos de pessoas, pessoas que eu não gosto, enfim, muitas vezes trabalhos que eu não gosto ou situações adversas? Por que será que eu tenho que passar por isso? Um dos motivos é o autoconhecimento. Pode ter certeza que quando você está lidando com uma série de pessoas, com várias situações, você está se conhecendo. E quando você se conhece, você consegue, em primeiro lugar, corrigir os seus erros e reconhecer as suas qualidades. Essa é uma grande trajetória que a gente tem ao longo da nossa vida. O mestre Okawa comenta também, nesse trecho de palestra, de um tio de 95 anos que ele tem, que caminhava 10 mil passos, em torno de 6 quilômetros todo dia. E ele a cabeça dele era muito boa também. Isso com 95 anos. Por que isso? Por causa da lei da causa e efeito. O tio dele, ele continuou treinando, ele continuou caminhando, ele continuou aprendendo. Por isso que o cérebro dele estava em condições perfeitas, tinha pernas fortes, se movimentava livremente. Quando a gente fala da lei da causa e efeito, consistência, continuidade são palavras-chave. Começou a estudar, começou a aprender a verdade, nunca para. Começou a fazer reflexão, nunca para. Sempre continua. Atividade física até o fim da vida. Essa continuidade, essa consistência, ela gera um fruto para você que você nem imagina quão grande ele é. Por isso, lembre-se desse exemplo desse tio do mestre Okawa, que aos 95 anos caminhava 10 mil passos por dia, tinha uma memória perfeita, um cérebro perfeito, enfim. Consistência, continuidade. Sempre continue fazendo. Ele comenta também a questão da bicicleta, natação. Você precisa de um certo período de tempo para aprender novas habilidades. Por isso, tenha paciência quando você vai adquirir uma nova habilidade. Seja como os exemplos da bicicleta, da natação, aprender um idioma, estudar os ensinamentos, prática de meditação, prática de oração. Tenha paciência. Com o tempo, tudo vai se acertando. E conforme você vai aplicando esse conhecimento a experiências de verdade, você consegue adquirir sabedoria. E o ponto-chave disso é o quanto que você pensa sobre os ensinamentos no seu dia a dia. Será que, por exemplo, quando a gente está com raiva, a gente para um momento e reflete? Será que eu estou irado? Será que não é melhor eu controlar a minha ira? Será que não é melhor eu conseguir me acalmar um pouco? Isso é a prática do ensinamento. Quando a gente está lidando com as pessoas, será que não é melhor também que eu consiga ser mais compreensivo? Enfim, tudo isso é
uma prática muito interessante e todo dia a gente está plantando novas sementes. O mais importante é nunca parar e sempre estar pronto para ter novas experiências, novas descobertas. No livro O Renascimento de Buda, o Mestre Okawa fala sobre a questão das novas descobertas. Por isso, busque sempre ter novas descobertas, sempre aprendendo novos conteúdos, novas descobertas, enfim, sempre se arrisque, faça o que você deseja fazer, faça o que você gosta de fazer, sempre com consistência e sem parar. Essa foi a estreia de hoje, agradeço por ter ouvido até aqui, um abraço e até mais.